Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. João, capítulo 20. João, capítulo 20. João 20, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 23. João 20, 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Oremos. Ó Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por termos descansado nesta noite, por termos, ó Pai, acordado nessa manhã e estarmos aqui, Pai, juntos na Tua casa para Te adorar, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Por isso agora eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo ilumine as mentes, os corações dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai, que todos eles possam entender a Tua palavra, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra nas vidas de cada um deles, ó Deus. Que o Senhor cuide deles, ó Deus, que a Tua palavra entre na vida deles, ó Deus, e faça a diferença na vida de cada um deles. Ó Pai, usa-me, Pai, apesar de mim, Pai, pela obra do Teu Espírito. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu fico feliz de nessa manhã ver um número maior de irmãos e irmãs aqui na nossa igreja. É verdade, meus irmãos, que nós já estamos terminando o mês de agosto e já vai completar daqui a pouco 6 meses dessa quarentena, dessa chamada pandemia. Isso mexeu com as emoções de todos nós. E mesmo antes dessa pandemia, acredito que muitos de nós também estavam com suas emoções abaladas. Quantas vezes você já não veio para o culto com um coração machucado, com um coração doído, triste, desanimado? Quantas vezes você não veio para o culto sentindo medo de alguma coisa ou de alguém? Esses dias, como eu disse, esses dias em que esse vírus tem causado medo em tanta gente, quantos de vocês talvez em algum momento tenha sentido medo de ser contaminado com esse vírus? Ou medo por alguma situação específica? E quantas vezes você veio para o culto com o coração triste, desanimado, amedrontado e voltou para casa com o coração aliviado, em paz, com mais vontade de servir ao Senhor? O culto, meus irmãos, público dominical, é o momento em que os discípulos de Cristo se reúnem depois de uma semana dura de trabalho, de estudos, e com corações cansados, amedrontados e desanimados, eles são então fortalecidos e animados pela pregação da palavra do Senhor. Então a gente teve uma semana pesada, de muito trabalho, aqueles que estão estudando de muito estudo,
E quando a gente chega no domingo, a gente vem para a igreja com os nossos corações cansados, alguns desanimados, alguns amedrontados, alguns tristes, alguns nervosos. E assim nós somos então, meus irmãos, fortalecidos, animados, aliviados, desafiados pela pregação da palavra do Senhor. Mas não somente isso. A gente não somente ouve a palavra de Deus no culto. No culto também nós sentimos a comunhão com Deus e uns com os outros, a comunhão entre irmãos, né? Somos a família da fé. O culto doméstico, meus irmãos, e a devocional particular, eles são muito importantes, mas nada substitui isso aqui, o culto público solene dominical. Você e eu que ficamos impedidos de participar do culto há alguns meses, a gente percebeu isso, né? É bom você reunir a família, você ler a Bíblia com os filhos, com o marido, com a esposa, você orar junto, você cantar louvores juntos, isso tem que continuar. Mas isso não substitui o culto. É bom você estar na sua casa, no conforto da sua casa, e você ali na sua televisão, ou no seu celular, ou no seu computador, assistir uma pregação, né? Nós estamos gravando agora a pregação e a gente vai colocar na internet para aqueles que não podem, por estarem enfermos, ou por estarem cuidando de pessoas enfermas, ou porque fazem parte do chamado grupo de risco, que não puderam vir aqui. E também para evangelizar pessoas que não estão na igreja. Por quê? Porque mesmo que você assista um sermão na sua casa pela internet, não é a mesma coisa de que você estar sentado aqui, junto com outras pessoas, junto com outros irmãos, com outros crentes, participando do culto. Nada substitui o culto, meus irmãos. E conforme a gente tem estudado aqui no Evangelho de João, né? Nós já estamos chegando no final desse evangelho, já temos aí mais de 1 ano e meio estudando o Evangelho de João. Nós vimos, meus irmãos, nos últimos 2 domingos, que no primeiro dia da semana, né, o chamado domingo, né? Por que domingo tem esse nome? Vamos lembrar aqui, a palavra domingo significa dia do Senhor. Por quê? Porque no primeiro dia da semana, no alvorecer do dia, na madrugada ainda, Maria Madalena ela vai até o sepulcro de Jesus levar perfumes. E aí, quando ela chega até o sepulcro, ela vê a pedra movida. Então ela volta correndo, conta para Pedro e para João. Pedro e João então vão correndo até o túmulo. Eles veem o túmulo vazio, eles entram. João crê, né? Depois eles voltam para casa. Maria Madalena fica chorando. Até que Jesus ele aparece para ela, se revela para ela, e ela então, nós terminamos no domingo passado, né, o versículo 18, ela vai até os discípulos e diz: vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera estas coisas. Que maravilha! Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor Jesus ressurreto. E aí, quando nós chegamos no versículo 19, meus irmãos, nós lemos que ao cair da tarde daquele dia, quer dizer, já era mais ou menos 5, 6 horas da tarde, o primeiro dia da semana, João aqui ele mais uma vez repete, era ainda o mesmo dia, o domingo, o dia que Jesus ressuscitou, era o dia de alegria. O domingo, meus irmãos, é o dia em que nós temos a alegria de nos encontrarmos com o Senhor na sua casa, em família do Senhor. Mas naquele dia, o primeiro da semana, no entardecer, onde estavam os discípulos de Jesus? Onde estavam aqueles que seriam os apóstolos do Senhor? Eles estavam em casa. E não somente isso, eles estavam em casa com as portas trancadas. Por que eles estavam com as portas trancadas? Porque diz aqui o versículo 19 que eles estavam com medo dos judeus. Aqueles últimos dias foram dias que causaram muitas emoções nos corações daqueles homens. Eles viram o seu mestre sendo preso,
viram o seu mestre apanhar, ser crucificado, e agora falavam que ele havia ressuscitado. Eles estavam com medo, porque o medo deles era que, do mesmo jeito que os judeus prenderam e levaram Jesus aos romanos para serem condenados, eles também estavam com medo de serem presos e mortos. Você vai se lembrar que o motivo pelo qual Pedro negou Jesus foi por medo. Ele tinha medo que fizessem com ele a mesma coisa que fizeram com Jesus. E, queridos irmãos, o medo, ele é um resultado da queda, né? Você vai se lembrar lá em Gênesis capítulo 3, né? Que é justamente o texto que a gente vai estudar hoje à noite, né? Gênesis 3. O medo, ele tem resultado da queda. E diz o texto bíblico lá em Gênesis 3 que depois que o homem e a mulher comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abriram, eles viram que estavam nus. E aí Deus veio até o jardim na viração do dia e eles se esconderam de Deus. E aí Deus chama Adão e Adão fala assim: eu tive medo e me escondi. Meus irmãos, o pecado, ele causa medo. O pecado, ele traz o medo. Os discípulos, eles estavam com medo porque eles estavam em pecado. Qual era o pecado deles? O pecado deles era a incredulidade. Maria Madalena tinha visto Jesus ressurreto, tinha contado aos discípulos e eles ainda não criam. E não somente isso, Jesus já havia falado por várias vezes durante aqueles anos que eles ficaram juntos que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas mesmo assim eles não acreditavam. Queridos irmãos, talvez muitos de nós sejamos como aqueles discípulos. Sabemos que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou porque nós fomos informados disso através da palavra de Deus, da Bíblia, ou fomos contados. Mas talvez alguns de nós não acreditem nisso. Talvez para alguns de nós a ressurreição de Jesus não faça diferença nenhuma nas nossas vidas. Talvez alguns de nós tenham medo. Medo de quê? Medo de se identificar com Cristo, como aqueles discípulos tiveram. Medo de falar do amor de Cristo para alguém da família que ainda não crê. Medo de ser zombado, medo de ser isolado, abandonado, medo de falar de Cristo para um colega de trabalho ou um colega de escola, medo da perseguição, medo de não ser aceito por causa da sua fé, medo de perder o emprego por causa do seu testemunho de Cristo. Se você se comportar como um cristão no seu trabalho, pode acontecer de você ser perseguido no seu trabalho e talvez até ser demitido. Você tem medo disso? Até que ponto vai a sua fé? Você tem medo? Meus irmãos, o medo é paralisante. Como eu falei, quantas pessoas ficaram amedrontadas nesse tempo de pandemia, com medo? A mídia, os jornais, os telejornais, eles colocaram medo no povo, na população, e aliada a políticos corruptos e mal intencionados, eles começaram a falar: fique em casa, fique em casa, fique em casa, e um monte de gente está morrendo de medo dentro de casa. E é por isso que em muitas igrejas, meus irmãos, não é só aqui não, tenho conversado com pastores de muitos lugares diferentes, muitas igrejas, pessoas que podiam estar no culto, não estão com medo de pegar o vírus. É interessante que muitos são os mesmos que vão em comércios, em supermercados, trabalham e acham que vão pegar vírus na igreja, que é um lugar que a gente está tomando todos os cuidados, toda a higiene, mas às vezes o medo. É interessante, irmãos, e triste que é mais fácil dominar pessoas com medo. E Satanás, ele quer que eu e você sintamos medo. É isso que o diabo quer, que você sinta medo. Medo de ficar doente, medo de perder algum ente querido, medo de perder um emprego, medo da sua renda cair, de você começar a ganhar menos dinheiro, medo de morrer. É isso que o diabo quer, que você e eu sintamos medo.
Mas, queridos irmãos, não há por que ter medo. Isso porque a morte, ela não tem domínio sobre nós. A morte, ela não tem a palavra final. Cristo, ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele nos dá a vida, e vida em abundância. E é por causa da sua ressurreição que nós recebemos duas bênçãos que esse texto nos mostra aqui, duas bênçãos muito especiais. Como eu falei, para alguns de nós, talvez, a ressurreição não faça nenhuma diferença. Mas eu vou te falar uma coisa, porque Jesus ressuscitou, você recebe bênçãos, e duas delas estão demonstradas aqui nesse texto. E a primeira dessas bênçãos é a paz. Olha lá o versículo 19. Os discípulos, eles estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. E aqui diz que Jesus veio, pôs-se no meio e disse-lhes: paz sejam convosco. O que aqueles discípulos estavam fazendo dentro de casa naquele final de tarde de domingo? A gente não sabe. A gente sabe que eles estavam com medo. Eu acredito que eles estavam conversando sobre os últimos assuntos, sobre os últimos dias. Talvez eles estivessem conversando: será que Maria Madalena, aquilo que ela falou que viu Jesus, é verdade? Talvez alguns não acreditassem, mas Pedro e João falassem: mas nós vimos o sepulcro vazio, não havia nada lá. As faixas, os tecidos, os panos que enrolaram Jesus estavam lá. De repente, a Bíblia nos fala que, com tudo trancado, Jesus aparece. Como que ele entrou naquela casa? A Bíblia não explica. A Bíblia, meus irmãos, não nos dá explicações. E nós nem precisamos saber como. Deus, ele não é obrigado a nos dar explicações ou a detalhar as nossas ações. Ele simplesmente vem e ele se põe no meio dos seus discípulos. E ele diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. Meus irmãos, que coisa incrível. Os discípulos, eles estavam com medo. Jesus, ele aparece, e a primeira palavra que Jesus fala àqueles discípulos que estavam amedrontados é a palavra paz. Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que nos dá a paz, é aquele que nós éramos inimigos de Deus, ele nos reconciliou com Deus, ele nos deu a paz com Deus. E é muito marcante, irmãos, que a paz de Jesus não é a paz do mundo. 3 dias antes ele havia dito: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E a paz que Jesus nos dá, meus irmãos, em primeiro lugar, como eu disse, é paz com Deus. Veja que coisa linda, irmãos. Você e eu, a gente pode morrer a qualquer momento. Alguns dizem o seguinte, né? Para você morrer, basta estar vivo. E é verdade. De uma hora para outra, pode acontecer alguma coisa. Você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você pode sofrer um acidente. De uma hora para outra, né? Uma pessoa saudável, ela pode perder a sua vida. Ou uma pessoa que já está enferma pode perder a sua vida. Mas presta atenção, por que o cristão não tem medo da morte? Porque o cristão sabe que quando ele morrer, ele vai para o céu. O cristão sabe que ele merece ser condenado. Ele sabe que ele merece ter um sofrimento que é o pior de todos os sofrimentos, o inferno. Mas Jesus já sofreu no nosso lugar. Por isso nós temos paz com Deus. Deus ia mandar a gente para o inferno com justiça, porque nós somos pecadores. E os pecadores merecem a condenação. O salário do pecado é a morte. Nós merecemos a morte. Nós merecemos ser queimados, ardidos no inferno por toda a eternidade. É isso que você merece, o que eu mereço. Olha para a sua vida, olha para os seus pecados. Nós merecemos. Mas nós temos paz com Deus, porque Deus, que foi ofendido por nós, pelo pecado,
pelo pecado de Adão, que foi colocado em nós, e pelos nossos próprios pecados também, Deus então manda o seu Filho para pagar a nossa dívida, para morrer no nosso lugar. E a gente que antes era inimigo de Deus, agora é amigo de Deus. Fomos reconciliados, temos paz. É bom quando uma pessoa está brigada com outra e eles então fazem as pazes. Volta a paz. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Alguma pessoa muito querida sua, talvez um amigo ou até um irmão. Vocês brigaram por algum motivo, ficaram brigados, vocês se sentiram mal, só que de algum tempo depois vocês se reconciliaram. Só que veja, nós éramos ou nós somos incapazes de nos reconciliarmos sozinhos com Deus. Ele teve que mandar o seu Filho para nos reconciliar e assim nos dar a paz. E porque nós temos a paz com Deus, nós também temos aquela paz que é chamada a paz que excede todo entendimento. Ou seja, mesmo que você passe pelas piores tribulações da sua vida, mesmo que você passe pelas piores tempestades da sua vida, você tem paz. Somente aquele que crê que Jesus ressuscitou é que tem essa paz. Agora, vejam uma coisa, meus irmãos. Muitas pessoas saúdam com a paz. Quando Jesus ele disse aqui, paz seja convosco, não foi uma simples saudação. Ele realmente deu paz. Agora, muita gente saúda com a paz. Só que muitos desses não têm nem conhecem essa paz. Alguns vão saudar com a paz do Senhor, outros vão saudar com a paz de Deus, mas muitas dessas pessoas não conhecem o Senhor, não servem a Deus. É apenas um cumprimento, é algo automático, é uma mera saudação, é da boca para fora. Paz do Senhor, paz de Deus, como alguns dizem. Só que essas pessoas, muitas delas, não são todas, mas muitas não conhecem o Senhor, não servem a Deus. E como que a gente sabe disso? Pelas vidas que elas levam. Tem bocas sujas, são fofoqueiros, são pessoas com vidas erradas, são pessoas com vidas que não demonstram fé no Senhor, confiança em Deus, obediência à palavra de Deus. Eles não conhecem a paz. É algo automático. Paz, Senhor, paz de Deus. Você pode, veja, você pode, não há nenhum problema você saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fazia isso. Vos saúdo com a paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas você só vai fazer isso se você, em primeiro lugar, tiver essa paz. E para você ter essa paz, você deve crer no Senhor Jesus ressurreto. E em segundo lugar, você deve saber o que é essa paz. Você entender que você é um pecador, merecedor da condenação, e que Jesus veio, enviado por Deus, para morrer no nosso lugar e assim nos dar a paz. Aí sim você pode saudar com entendimento, com conhecimento, saudar um outro irmão, um outro crente, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Agora, falar a paz do Senhor ou a paz de Deus da boca para fora, isso é pecado. Sabe por que é pecado? Porque é a quebra do terceiro mandamento, falar o nome de Deus em vão. Muitos saúdam com a paz de Deus ou com a paz do Senhor, mas os seus corações estão cheios de pecado, estão cheios de amargura. Falam a paz de Deus ou a paz do Senhor, mas têm ódio no coração. Por isso, meus irmãos, quem recebe a paz de Jesus é alguém alegre. Olha o versículo 20. Dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Quando Jesus ele disse a paz do Senhor, ele provou aos discípulos que era ele mesmo. Não era um fantasma. Lá em Lucas a gente vai ver que eles ficaram com medo, pensando que era um fantasma. Como e como assim fantasma? Fantasmas não existem.
Mas eles pensaram que era um espírito, um fantasma. Jesus então ele pega e mostra as mãos, as marcas dos cravos, as cicatrizes. Lucas vai nos dizer que ele mostrou também os pés. Os romanos, quando crucificavam alguém, ou eles amarravam, ou eles pregavam. Jesus foi pregado. E cravos grandes foram perfurados, não nas mãos, mas nos pulsos. Quando fala as mãos, né, toda essa parte aqui, os pulsos, porque senão a mão ia rasgar os pulsos. Depois um pé era colocado sobre o outro e o cravo atravessava os dois pés. E além disso, depois que Jesus morreu, você se lembra que um soldado pegou uma lança e rasgou o seu lado e saiu sangue e água. Todas as cicatrizes estavam lá. Jesus ele mostra suas mãos, Jesus ele mostra o seu lado. Lucas nos diz que ele também mostrou os seus pés. Lembra aquele hino que nós cantamos? Seu lado, suas mãos, olhai. Irmãos, quando nós nos encontrarmos com Jesus, a gente vai ver isso. Por que Jesus ressuscitou com cicatriz? Ele não podia ressuscitar com um corpo limpo, sem nenhuma marca? Podia. Só que eu creio, meus irmãos, que as cicatrizes foram deixadas para que a gente sempre se lembre do preço da nossa salvação. Ele mostrou, aqui sou eu, as cicatrizes nas mãos, o lado, o pé. E isso nos causa muita alegria, meus irmãos, porque assim como o nosso Senhor que morreu, ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Lembra que eu falei de muitas pessoas saúdam com paz do Senhor ou paz de Deus, mas não conhecem essa paz, não têm essa paz? É interessante que muitas dessas pessoas que saúdam você com paz do Senhor e paz de Deus são pessoas tristes, pessoas carrancudas, mal-humoradas, iradas, amedrontadas, são pessoas que não têm paz. Como que se pode saudar alguém com a paz de Deus ou com a paz do Senhor se ela não tem essa paz, a paz que dá alegria? Porque se você tem paz, a paz verdadeira, a paz que vem dos céus, a paz de Cristo, de Deus, do Senhor, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa bem-aventurada, você é uma pessoa que sabe que nessa vida você vai passar por muitas coisas difíceis, mas nada pode roubar a sua paz. Nada. Lucas 24, versículo 39 até o 43, se você quiser abrir, você pode ver aí. Lucas 24, 39 a 43. Jesus ele disse o seguinte: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele falou assim: ponham a mão, é carne e osso. Não é fantasma, não é um espírito. Sou eu, carne e osso. Apalpem. Versículo 40, dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. 41, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, eles tinham muita alegria. Pensa João, que foi o único que viu Jesus ali na cruz, morto. Poder ver ele ali, e os demais que também estavam ali, que sabiam que ele tinha morrido, eles estavam com uma alegria enorme. Aqui em Lucas 24, 41, por não acreditarem neles ainda, por causa da alegria que estavam admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Olha só, o corpo ressurreto come. Quando a gente ressuscitar, com os nossos corpos glorificados, semelhantes ao de Cristo, a gente vai poder comer. É um corpo com carne e osso, com órgãos aqui dentro funcionando, com os membros, com o cérebro, e tudo sem pecado. Então vai ser tudo perfeito. Tudo perfeito. E eles viram, e aquilo causou uma grande alegria
nos seus corações. Por isso, meus irmãos, as marcas no corpo de Jesus, elas nos dão paz, meus irmãos. A paz de Jesus, ela é a restauração do nosso relacionamento com Deus, com a criação e com o nosso próximo. Vocês lembram, né, que a gente falou isso no domingo passado à noite, Gênesis 2, né? Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele lhes deu mandatos, relacionamentos com Deus, com a criação e com o seu próximo. Quando a gente é convertido, recebe a paz de Deus, do Senhor Jesus, então nós nos voltamos, nós então somos reconciliados. Então agora a gente cultua a Deus, agora a gente ama o nosso próximo, agora a gente respeita a natureza, a gente trabalha para a glória de Deus. E porque Jesus ressuscitou, esse mundo que você enxerga ao seu redor, ele vai ser renovado, reformado, refeito. A Bíblia diz que Jesus, ele é o primogênito da criação. O que isso significa? Que ele foi o primeiro a ressuscitar. Os crentes vão ressuscitar com corpos glorificados também. E essa terra vai ser renovado, vai ser perfeito, vai voltar o que era no Éden, vai voltar o que era antes do pecado. Não vai ter mais sujeira na rua, não vai ter mais rio sujo, não vai ter mais poluição no ar. Vai ser um lugar lindo. Pense no lugar mais bonito que você já viu dessa terra. Não se compara ao que vai ser o novo céu e a nova terra. E por que isso? Porque Jesus ressuscitou, né? E essa paz, meus irmãos, como eu disse, nada nem ninguém pode nos tirar essa paz. Nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte. A história conta, meus irmãos, que sob o governo do imperador Nero, imperador romano Nero, né, a partir da década de 70 depois de Cristo, né, do ano 70 em diante, né, começou uma grande perseguição aos cristãos. Os historiadores contam, não está na Bíblia isso, são livros de história, que os romanos, eles levavam famílias inteiras de cristãos, igrejas cristãs inteiras para as arenas romanas. Para quê? Para serem devorados, comidos por leões, por tigres. E os historiadores contam, meus irmãos, que enquanto eles entravam naquelas arenas e as arquibancadas cheias de gente querendo ver sangue, eles entravam louvando, felizes. Dali a alguns minutos eles estariam despedaçados, mas eles estavam felizes. Por que eles estavam alegres, felizes? Porque eles tinham paz. Paz. Um crente que sabe que vai morrer, que tem uma doença terminal, ele tem paz. O ímpio tem desespero. É aquilo que eu já falei aqui várias vezes e não custa repetir. Quando você vai no velório de uma pessoa que não é crente, você vê pessoas chorando porque elas têm desespero. O que é desespero? É não ter esperança. É desespero. No velório de um crente, você vê os crentes chorando também. Mas não é o choro de desespero, porque existe esperança. É choro da saudade. Vou ficar um tempo sem ver esse irmão, vou ficar um tempo sem ver essa irmã, mas a gente vai se encontrar outra vez. Nem a morte pode tirar a sua paz. Mas uma segunda bênção que esse texto nos mostra, meus irmãos, é o envio. É o envio. Olha só, versículo 21. Disse-lhes depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Mais uma vez ele dá paz. Eles não estavam acreditando, eles estavam tomados de alegria. Então ele mais uma vez ele dá paz. E aí ele faz o seguinte, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus aqui, meus irmãos, ele mostra que a sua obra, a sua missão, ela vai continuar. Só que ela vai continuar através dos discípulos. Deus, né, ele enviou o seu Filho ao mundo. Para quê? Para salvar o mundo. E ele fez isso morrendo na cruz e ressuscitando. Mas Jesus, ele
sobe novamente, ele volta para o céu. Do céu, Deus e Jesus, o Pai e o Filho, eles enviam para a terra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele entra nos discípulos e os discípulos então começam a anunciar a salvação, anunciar a paz, anunciar o Evangelho. Então a obra de Cristo ela continua através da igreja, porque a igreja ela prega a salvação para o mundo, anuncia a salvação para o mundo. Agora presta atenção numa coisa, presta bem atenção numa coisa. Antes de Jesus enviar os seus discípulos, ele teve que dar paz para eles. Eles estavam com medo. Às vezes a gente fala, né, que a gente gostaria de ver esse bairro evangelizado. Às vezes eu falo, e talvez você concorde comigo, gostaria de crer que sim, que você gostaria de ver pessoas que você conhece nesse bairro, aqui nesses bancos, louvando, adorando ao Senhor, convertidas. Só que antes de evangelizarmos, antes desta igreja sair para evangelizar, ela precisa ter paz aqui dentro. Tem que ter paz aqui dentro primeiro. Se aqui dentro não tiver paz, se nos corações dos membros desta igreja não tiver paz, a paz de Cristo, a paz real, paz com Deus, como é que você vai sair para evangelizar? Por isso, meus irmãos, é real, mas é triste, mas real, que nem todo membro de igreja tem paz. Não. Muitas pessoas foram batizadas, professaram sua fé, são membros de igreja, mas não têm essa paz. Vivem ansiosas, vivem com medo, vivem com nervos à flor da pele. Então não tem paz. Então não se converteu. Só depois que o Espírito Santo nos converte, e aí que a gente recebe a paz, é que a gente pode levar paz às outras pessoas. Por isso que Jesus, antes de enviar os discípulos, ele deu paz para eles. Ele tirou o medo deles. Ele colocou paz e alegria nos seus corações. Irmãos, todos os crentes são chamados a levar essa paz. Aqui no caso, os discípulos, os apóstolos, né? Eles foram enviados pelo Senhor para pregar o Evangelho. Mas veja, a pregação do Evangelho da paz não é exclusiva somente de pastores. Mas todos os crentes são chamados a serem testemunhas. Lá em Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4, nós vemos que depois que Estevão foi morto, né, foi martirizado, os crentes da igreja de Jerusalém, eles foram dispersos, eles iam por toda parte anunciando o Evangelho. Então, olha só, todos os crentes, eles são enviados por Jesus a levarem a paz. Como que a gente vive num mundo sem paz? Já percebeu? As pessoas não têm paz. Elas podem ter até pessoas tranquilas, mas paz de verdade no coração, quem não tem Jesus não tem. Agora, se você tem a Cristo, você tem essa paz e você é comissionado, enviado pelo Senhor a levar essa paz, a anunciar essa paz. Na sua casa você tem pessoas que não têm essa paz. No seu trabalho você tem pessoas que não têm essa paz. Na escola tem pessoas que não têm essa paz. E você que recebeu essa paz, Deus te envia na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no bairro, onde quer que Ele te mande, onde Ele te envie, para levar a sua paz. Mas, meus irmãos, não somente isso, como eu disse, a pregação do Evangelho da Paz não é um privilégio só de pastores, todo crente tem esse privilégio. Mas nós, todos nós, precisamos clamar ao Senhor que vocacione mais trabalhadores para a sua seara.
para que Deus levante mais jovens que queiram ser pastores, que queiram ser missionários, que queiram ser missionárias. Tem uma coisa, meus irmãos, que me deixa triste e com a pulga atrás da orelha. A nossa igreja, uma igreja com mais de 100 anos de história, nunca teve um pastor saído desta igreja, ou um missionário, uma missionária saído desta igreja. Mais de 100 anos. E nunca ninguém foi para o seminário. Nunca ninguém foi estudar no Instituto Bíblico. Nunca nenhum de seus membros se tornou pastor, ou missionário, ou missionária. Irmãos, eu fico triste com isso. Não sei você, eu gostaria que você tivesse a mesma sensação. Mas, o que a gente tem que fazer? Orar ao Senhor e se colocar à disposição dEle. Senhor, o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer da minha vida? Orar para que Deus levante no nosso meio jovens vocacionados para missões. Jovens vocacionados para se tornarem pastores, irem para o seminário estudar. Jovens vocacionados para estudarem, para traduzir a Bíblia. Os discípulos, meus irmãos, eles foram vocacionados pelo Senhor, e lá em Atos 2 nós vemos, 50 dias depois, eles anunciando as grandezas de Deus nas línguas de estrangeiros que estavam ali em Jerusalém participando da festa do Pentecostes. Ali eles receberam o dom de línguas não é aqueles barulhos estranhos, Siri canta lá na praia, chupa bala house, né, aquelas coisas esquisitas. Mas o dom de línguas ali em Atos 2, meus irmãos, eram idiomas. É como se o Espírito Santo tivesse capacitado os discípulos a falar inglês, francês, alemão, chinês, japonês. E nós precisamos que Deus levante dentro da nossa igreja pessoas que estudem, que vão traduzir a Bíblia para povos que não têm a Bíblia na sua língua. Não sei se você sabe, no mundo inteiro existem 7.100 línguas diferentes. 7.100 línguas diferentes. Destas, 3.700, quer dizer, mais da metade, não tem nenhum versículo traduzido. Nenhum versículo da Bíblia traduzido. Então nós devemos orar, meus irmãos, para que Deus levante pessoas na nossa igreja, para que fale, Senhor, eu quero estudar. Eu quero estudar porque eu quero dedicar minha vida traduzindo a Bíblia para pessoas que não têm a Bíblia na sua língua, no seu idioma. Isso só é feito, meus irmãos, pela capacitação do Espírito Santo. Versículo 22 nos diz que depois que Jesus disse isto, ele soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqui, queridos irmãos, foi um ato simbólico de Jesus. Somente 50 dias depois, lá na festa dos Pentecostes, é que eles receberam realmente o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu do céu sobre eles. Mas ali era um símbolo que eles seriam, então, capacitados com o Espírito Santo e assim enviados. Como eu disse, você é enviado. Existem pessoas que você conhece e que precisam ouvir o Evangelho da Paz. Só que você vai falar não porque você é inteligente ou porque você é esperto, mas você vai falar pela instrumentalidade do Espírito Santo. Ele vai te usar. Eu sei, meus irmãos, que tem muitos que são tímidos. Eu entendo isso. Somos pecadores e o pecado nos causa timidez. Mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia lá em Atos capítulo 4 para você ver uma coisa. Atos 4, 29 até o 31. Os apóstolos, os discípulos Pedro e João haviam sido presos, depois soltos. A igreja então começa a orar. E no versículo 29, na oração, nós lemos o seguinte: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora olha o versículo 31.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que eles pediram no versículo 29? Eles pediram intrepidez. O que é intrepidez? Coragem. Eles pediram: Senhor, dá coragem para os teus servos anunciarem a palavra. E Deus ouviu. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles tiveram intrepidez, coragem. Talvez, como eu disse, você seja uma pessoa tímida. Talvez você tenha medo. Eu entendo isso porque às vezes a timidez toma conta de mim. Somos pecadores. Por isso que a gente tem que orar pedindo para que Deus, através do seu Espírito, nos dê coragem para falar da paz, para levar o Evangelho da paz onde quer que nós formos. Se você recebeu a paz de Cristo, se você tem essa paz, você não tem que guardar essa paz para você. Você tem que compartilhar essa paz. Você é enviado por Jesus a compartilhar essa paz com outras pessoas. E Ele te capacita. Ele te dá coragem. Ele tira o seu medo, a sua vergonha, a sua timidez. O Espírito Santo enche você com coragem e fala dessa paz. Ele encerra aqui o versículo 23 dizendo: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Aqui, meus irmãos, Jesus ele não está ensinando que os apóstolos iriam perdoar ou não perdoar pecados, como a Igreja Católica acredita, né? Que os padres eles têm o poder de perdoar pecados. Então a pessoa vai lá, confessa o pecado dela para o padre fala: reza tantas Ave Marias, reza tantos Pais Nossos e você então está perdoado. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Jesus está ensinando o seguinte, que quando os seus discípulos são enviados para proclamarem o Evangelho da paz, aqueles que aceitam, que creem neste Evangelho, têm os seus pecados perdoados. E aqueles que não creem, os seus pecados não são perdoados. É o que disse lá em João 3,18. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Por isso é o Evangelho da paz. Porque quem crê nesse Evangelho tem paz, porque tem a sua dívida paga. Não sei se você já teve alguma dívida muito alta. Eu sei que quando a gente tem uma dívida, você tem um carnê, quando você tem uma promissória, quando você tem algum tipo de dívida, quando a gente consegue terminar de pagar essa dívida, a gente sente um alívio muito grande. Agora veja, a pior dívida de todas não é uma dívida financeira, mas é a dívida que a gente tinha com Deus por causa dos nossos pecados. Jesus pagou essa dívida. Então nós temos paz, nós temos alívio, porque nós não devemos mais nada para Deus. Meus irmãos, concluindo, eu não sei como que está a sua vida hoje. Eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não sei se você está com medo. Talvez alguns ou alguém aqui esteja com medo. Medo de ficar doente, medo de pegar esse vírus, medo de perder um ente querido, medo de ficar desempregado, medo de morrer. Talvez alguém aqui esteja ansioso, preocupado, nervoso. Ou talvez alguém esteja com depressão, sem vontade de sair de casa, sem esperança. Jesus ele diz para você hoje o seguinte: paz seja convosco. Ele te dá paz. E quando a gente recebe a paz do Senhor, a paz de Cristo, a paz de Deus, não um mero cumprimento,
da boca para fora. Paz de Deus, paz do Senhor. Mas quando você sente, você recebe, você crê que o Senhor é a sua paz, o medo vai embora, as dúvidas vão embora, a ansiedade vai embora, o nervosismo vai embora, o desespero vai embora, e no lugar de tudo isso nós temos alegria. Os discípulos, quando receberam a paz do Senhor, o próprio Senhor dando a paz dele para eles se alegraram porque eles viram que Jesus estava vivo. Ter a paz do Senhor, ter a paz de Deus, é você crer que Cristo ressuscitou. Agora você sabe disso. O que é ter a paz de Deus, a paz do Senhor? É crer que o Filho de Deus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele não vai te deixar na morte. Se você morrer antes de Jesus voltar, Ele vai te ressuscitar também. Agora, se Jesus voltar e você estiver vivo, o seu corpo vai ser transformado num corpo novo, um corpo perfeito, um corpo sem enfermidade, uma inteligência muito grande. Nós seremos como Adão e Eva eram antes do pecado, perfeitos. Por isso nós temos paz, meus irmãos. Por isso, creia nessa paz. Não deixe de se reunir no primeiro dia da semana como os discípulos